E aí, galera, beleza? Eu sou Michel de Biologia aqui para mais uma aulinha agora de ligação fatorial, nossa quarta e última aula, onde vamos usar o conceito da frequência de recombinação, número de vezes que acontece o crossing over e que nos permite agora considerar as novas variedades gênicas produzidas, para ter uma ideia da distância entre genes ligados ao longo de um cromossomo. Então, vamos estabelecer o conceito dos chamados mapas cromossômicos. Mapa aqui puxa da geografia, a gente vai ver a localização do gene, mas não é uma localização exata. Eu vou dizer aqui que o gene está na posição do braço curto do cromossomo. Não. Nós teremos uma ideia de quais genes estão mais próximos e quais genes estão mais distantes. Por isso, falamos que o mapa cromossômico aqui discutido é uma posição relativa dos genes ao longo de um cromossomo. Então, vamos usar um modelo. Aqui nós temos dois cromossomos simples ou cromonemas homólogos, cromossomos homólogos simples. Não estão duplicados agora ainda para divisão. Cada filamento apresenta seus genes. Vamos dizer que ao longo do cromossomo aqui da esquerda, eu tenho nesta posição o gene Azão, nesta posição o gene Bzão, e nesta posição, neste locus, que é o local onde o gene se encontra no cromossomo, o gene Czão. No cromossomo homólogo, nós teremos os respectivos alelos. Aqui nós teremos na mesma posição do Azão o Azinho, na mesma posição do Bzão o Bzinho, na mesma posição do Czão o gene Czinho. Então esse indivíduo é triíbrido, Azão Azinho, Bzão Bzinho, Czão Czinho. Ou, pela nova disposição gênica que a gente aprende com ligação fatorial, ele tem Azão, Bzão, Czão no cromossomo e Azinho, Bzinho, Czinho no outro cromossomo. Se eu simplesmente fizer a meiose sem o crossing over, esses cromossomos se separam, você só vai ter dois tipos de gametas, Azão, Bzão, Czão num gameta, Azinho, Bzinho, Czinho no outro gameta, no outro cromossomo. Mas pode acontecer crossing over entre esses cromossomos durante a prova da meiose. E aí você tem o quiasma, que é a sobreposição desses segmentos cromossômicos. Vamos dizer agora que o quiasma gasta um espaço para acontecer. Genes que estão mais próximos, vai ser mais difícil fazer o quiasma, porque está muito perto. Tem que ser agora naquele espaço com precisão. Genes mais distantes terão mais chance de acontecer o crossing over, maior probabilidade. Por quê? Porque tem mais espaço para o quiasma ocorrer. Então, vamos representar aqui, por exemplo, entre os genes A e B. Se eu tivesse agora um quiasma aqui, aí eu teria Azão com Bzinho e Azinho com Bzão. A ocorrência do crossing over exatamente nesse ponto caracteriza esse quiasma. Vamos chamá-lo de quiasma 1. Para acontecer permuta, nova variedade gênica entre os gametas agora. Para você ter recombinação, formar gametas. Originalmente é só Azão com Bzão e Azinho com Bzinho. Mas agora eu posso ter Azão com Bzinho e Azinho com Bzão. Mas o crossing, o quiasma tem que acontecer nesse ponto 1. Esquece o A, vamos pensar entre o B e o C. Ora, eu poderia ter o crossing over acontecendo agora entre esses dois genes. Poderia ser agora Bzão formando o gameta com Czinho e Bzinho, formando o gameta com Czão. Vamos chamar esse quiasma nesta posição de posição 2, de quiasma 2. Finalmente, tem mais uma possibilidade. Entre o B e o C tem mais espaço. Não precisa ser só nesse ponto que eu demonstrei. Eu poderia ter agora quiasma aqui e dar o mesmo resultado do 2. Bzão formaria gameta com Czinho e Bzinho formaria gameta com Czão. Vamos chamar essa posição do quiasma de posição 3. Ora, considerando aqui estes genes, quais seriam as possíveis permutas que eu observaria entre os genes A, B e C? Vamos esquematizar aqui, ó. Onde o quiasma tem que acontecer para ocorrer permutação? Quais seriam as possíveis permutas entre os genes aqui considerados? Ora, vamos demonstrar. Ups. Agora está aqui. Agora sim. Quais seriam as possíveis permutações
que encontraríamos? Vamos marcar aqui as 3 possibilidades que teríamos. Entre os alelos A e B, entre os alelos B e C e entre os alelos A e C. Então, onde eu precisaria realizar agora exatamente o quiasma para ter permuta entre os genes A e B. Para acontecer permutação entre esses 2 genes, pode ser entre Azão e Bzão, entre Azinho e Bzinho, está na mesma porque eles ocupam a mesma posição em cromossomos homólogos, só se tiver o quiasma na posição 1. Só se ocorrer o quiasma Aí você vai ter Azão com Bzinho e Azinho com Bzão, uma nova combinação de genes nos gametas. Mas se eu quiser agora encontrar novas variedades de gametas entre os genes B e C, eu quero ter, originalmente tem Bzão com Czão e Bzinho no mesmo cromossomo que Czinho. Agora eu quero ter Bzão com Czinho e Bzinho com Czão. Onde tem que acontecer quiasma para ter uma nova combinação de genes nos gametas? Entre os genes agora B de bola e C. Pode ser entre Bzão e Czão, entre Bzinho e Czinho, porque eles ocupam a mesma posição. Ora, se eu tiver o quiasma na posição 2, você vai ter Bzão com Czinho e Bzinho com Czão. E na posição 3 também. Então, existem 2 possíveis quiasmas que levam ao mesmo resultado. Então, tem mais chance de formar gametas recombinantes aqui entre os genes B e C? Tem, porque eles estão mais distantes, porque tem mais espaço entre eles para a ocorrência do quiasma. Então, nós temos o quiasma 2, vai permitir a formação de novos tipos gaméticos, e também o quiasma 3. Então, tem mais chance de ter crossing over entre os genes B e C do que entre o A e o B. E se eu esquecer o B agora, pensar entre os genes mais distantes, entre o A e o C, onde poderia acontecer agora o quiasma para que eu tenha uma nova combinação de genes nos gametas, considerando agora os genes A e C. Vamos esquecer o B temporariamente. Se fizer o quiasma 1, você vai ter Azão com Czinho e Azinho com Czão. Se fizer o quiasma 2 também, o quiasma 3 também. Como eles são os genes mais distantes, eles têm a maior frequência possível de recombinação entre eles, porque eles têm mais espaço para a ocorrência do quiasma. Então, nós teríamos os quiasmas 1, 2 e 3. Qualquer um deles levaria a nova combinação de genes nos gametas. Por que os 3 levam o mesmo resultado? Porque os 3 poderiam ocorrer qualquer um deles, nesse maior espaço que existe entre os genes A e C. Então eu tenho uma ideia aqui, uma relação diretamente proporcional. Quanto maior o espaço entre 2 genes ligados, maior a chance de acontecer crossing over, permutação entre eles. Então, começo do século XX, fazendo cruzamentos com Drosophila melanogaster, com cruzamentos de Drosophila melanogaster, Morgan chegou a conclusões que alguns já chamaram de terceira lei de Mendel, hoje nós chamamos de lei de Morgan ou conclusão de Morgan. E o que nós temos? Quais seriam
as conclusões que viriam agora desse experimento. Nós vamos ter 3 conclusões. A primeira: como estão os genes ligados ao longo de um cromossomo? Os genes estão um do lado do outro, como se fosse uma linha, o cromossomo, e os genes dispostos lado a lado, de modo linear. Então, colocamos aqui os genes encontram-se dispostos, organizados, posicionados de maneira linear. O que é modo linear? É um do lado do outro, lado a lado. Ao longo de um cromossomo. De um cromossomo. Só que alguns estão mais próximos, outros estão mais distantes. Como é que eu vou ter uma ideia de quem está mais perto e quem está mais distante? Quem está mais distante tem mais espaço para fazer crossing over. Então, a frequência de recombinação, a quantidade de coisas novas que aparecem devido à ocorrência do crossing over, será maior. Então, é uma relação diretamente proporcional. Então, podemos dizer que a frequência de permutação entre 2 genes que estão no mesmo cromossomo, entre 2 genes ligados, que estão em ligação fatorial, é diretamente proporcional à distância entre eles. Quem está mais distante tem mais espaço para a ocorrência dos quiasmas. Aí chegamos à conclusão final. Então vamos criar uma unidade de medida relativa, não absoluta. Não é como um metro, um nanômetro, um micrômetro, um angstrom, não. É uma posição agora relativa. Quem está mais perto, menor distância. Quem está mais longe, maior distância, maior frequência de crossing over. Então, a frequência vai ser traduzida numa distância. Cada 1% de frequência de permutação entre 2 genes ligados vale uma unidade de distância entre esses genes, que em homenagem ao cientista que descobriu, nós chamamos de unidade de Morgan, ou morganídeo, ou unidade de recombinação. Vamos deixar aqui descrita essa conclusão. Cada 1% de frequência de permuta entre 2 genes ligados permuta equivale a uma unidade relativa de distância, que é chamada de unidade Morgan ou morganídeo, de distância entre os genes. Então,
vão acontecer duas coisas, extremamente simples. Ele pergunta qual a distância entre os genes ligados, você encontra a frequência de recombinação, achei uma frequência de 20%, qual a distância entre os genes? 20 unidades de distância. Ou o contrário, ele te dá a distância e pergunta agora, qual a frequência de recombinação? Se eu tenho 20 unidades de distância, a frequência de permuta é de 20%. Tudo bem, meus queridos? Espero que tenha sido útil para vocês. Depois vamos ter resolução de exercícios onde esse conceito é pedido, para que vocês possam agora entender como é cobrado no vestibular. Obrigado pela atenção. Aquele abraço para todos. Espero que tenha sido útil. Até mais.